Fui nômade e não gostei. Pois é, menina, quem diria? Nem eu pude prever uma coisa dessas. Como isso é algo que me perguntam muito, né? Quem me conhece sabe que eu já fiz diversas viagens pelo mundo. Eu resolvi refletir um pouco sobre elas e dividir aqui, e também pensando também como que a gente pode ver isso no mapa astral, né? Como a gente pode entender um pouco mais do nosso perfil de viagem, nosso perfil viajante. Então, se você tem vontade de morar fora, de viajar, de fazer um intercâmbio, de estudar, enfim, vamos analisar um pouco esse contexto. Bom, se você não me conhece, eu sou a Grazi, eu sou astróloga, e meu propósito aqui é que você tenha consciência do seu caminho, do seu roteiro de vida e não fique aí apenas seguindo fórmulas prontas impostas pela sociedade, até porque elas mudam de geração em geração e não necessariamente aquele roteiro é o que te faz feliz. Bom, mas antes de eu falar o que eu não gostei, né, na época que eu fui um pouco nômade, eu diria que foi um pouco, tá? Não foi uma coisa que durou muito tempo na minha vida. Mas como que eu cheguei até essa parte em que, eu saí por aí viajando sem ter uma data para voltar, sem ter espaços físicos já pré-agendados com antecedência, enfim, aquela viagem super virginiana, né? Tudo friamente calculado. Bom, voltando um pouco no passado, eu sempre tive vontade de viajar. Não necessariamente de viajar, mas uma vontade de ir para longe. Mas assim, para bem longe. Então, essa coisa de ir para o desconhecido foi algo que sempre me trouxe muita curiosidade, né? Eu conheço muitas pessoas que querem viajar e não viajam justamente por conta desse medo, de tipo, mas como é que vai ser lá? E se não me adaptar? E se aquilo? Enfim, tem muitos medos que vão levantando essa barreira. E isso foi algo que eu nunca presenciei, nunca tive esse medo, né, do que eu vou encontrar lá nesse outro lugar, como que vão me tratar, como que eu vou andar na rua, como que eu vou pedir comida, enfim. Não sei, nunca me passou pela minha cabeça. Então, até que a parte que eu mais gosto de viagem até hoje é justamente quando eu chego, aquele momento que eu não sei de nada, que eu não sei se eu for reto por esse lado, o que eu vou encontrar, que se eu for reto por esse lado, o que eu vou encontrar, e eu procuro também não pesquisar muito, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, que é justamente o celular, a gente abre aqui e a gente sabe, a gente consegue ver os caminhos, etc e tal. E lá em 2011, quando eu comecei a viajar, esse bichinho não existia. Eu tô gravando com o meu celular, por isso que eu tô apontando pra ele. Ele não existia, então eu tinha que ler mapas, né? Então não é de hoje que eu leio mapas. Então eu tinha que realmente, né, com um pedaço de papel, que eu já pegava o mapa ali no aeroporto, eu ia me situando aonde eu tava, eu estou aqui, eu quero ir para esse ponto turístico, eu quero ir para aquele lugar, enfim. Então eu tive que aprender um pouco sem toda essa facilidade digital que a gente tem hoje. E isso para mim nunca foi uma dificuldade, nunca me gerou medo nem nada. E a minha primeira viagem internacional, ela foi através de um navio de cruzeiro, não como passageira, como tripulante. Né? Eu estava no último ano da faculdade e eu descobri ali no Facebook, no Orkut, na época de Orkut, uma pessoa que eu tinha conhecido aí em alguns shows aí da vida, e ela tava viajando o mundo e eu vi aquelas fotos, né, tipo, o que essa pessoa tá fazendo, né? E era uma pessoa super generosa, ela me passou todas as dicas, todas as coisas que você tem que fazer, me passou contatos, falou das companhias, dividiu toda a experiência que ela tava tendo, né, na empresa que ela trabalhava. Enfim, 6 meses depois eu estava também embarcando num navio de cruzeiro, não na mesma companhia que ela, mas numa outra companhia, e lá fui eu. E ali eu já fui exposta a 1001 culturas. Por quê? Porque as pessoas que trabalham no navio vêm do mundo inteiro. Então, assim, por mais que eu estava, né, num lugar contido, né, que era um navio de cruzeiro, eu tive essa exposição a culturas diferentes. O próprio idioma ali, que geralmente já é uma barreira para muita gente, ali eu tive que aprender a ouvir inglês em 1001 sotaques de 1001 pessoas, onde o inglês também era a segunda língua. Então acho que ali eu já quebrei muitos mitos e muitos possíveis medos ou erros que eu fosse fazer se eu tivesse ido viajar diretamente para um outro país. E depois de ver aí metade do mundo, né, fiquei 6 meses trabalhando lá, a gente quando volta à vida aqui na terra, né, como a gente brinca, né, porque a gente tá no mar, fica tudo, eu diria que um pouco mais difícil, um pouco mais lento. Os processos da vida lá são muito diferentes. Então, o meu maior processo de adaptação não foi quando eu fui para o navio, e sim quando eu retornei para a casa dos meus pais. Eu diria que ali foi um dos momentos que foi muito difícil essa adaptação. E também nesse ciclo do navio,
eu já sabia que eu não queria continuar ali, né, no trabalho que eu estava fazendo. Eu trabalhava em restaurante e aquilo não era algo que eu queria continuar fazendo, né, por mais que era uma área que financeiramente desse bastante dinheiro, mas aquilo para mim não era interessante. Eu queria fazer outra coisa. Que coisa, eu não sei. Esse retorno foi difícil por conta disso, não só porque eu não sabia o que eu queria fazer depois, como também, né, a vida não tem 1% da animação, né, que tinha no navio, de você estar todos os dias, cada dia num país diferente, numa cidade diferente, com pessoas diferentes, tá sempre conhecendo gente nova ali também, porque tem gente saindo, tem gente chegando. Então é um nível de animação muito maior. A partir dali eu comecei a fazer outras viagens, mas aí um pouco mais longas. Então eu fui para os Estados Unidos, eu fiz aquele programa de au pair, mas eu não finalizei, eu fiz, sei lá, cerca de 2, 3 meses. Não deu certo, eu retornei, fiquei um tempo no país e aí eu comecei a fazer essas viagens esporádicas. Fiquei 1 ano na Irlanda, fiquei 3 anos no Canadá. Fiz outras diversas viagens um pouco mais curtas. E essas viagens todas, elas tinham um propósito, que era eu entender o que é que eu queria, né, fazer quando crescer. E o que eu não sabia na época, o que era também um pouco confuso, não só para mim, mas também para os meus amigos, para os meus familiares, era o fato de que eu chamo isso de o sonho do imigrante. Eu não tinha o sonho da imigração, como é muito comum ter. Muitas pessoas, né, você viaja ali, sei lá, eu fui pra Irlanda melhorar o inglês. Eu digo que foi meio que uma fuga, né, porque eu já falava inglês fluente. Não tinha a menor necessidade de eu ir lá melhorar meu inglês. Mas enfim, lá fui eu, né, fiquei 1 ano lá em Dublin. E a grande maioria das pessoas que estavam lá, sejam outros brasileiros, sejam outros latinos, coreanos, o que for, eles entravam com essa ideia de tipo, eu vim aqui, mas eu quero ficar mais tempo, pretendo me mudar pra cá, etc e tal. E eu não tinha essa vontade, né? Então esse era um papo que eu ouvia e beleza, eu não quero. Então, até porque o caminho da imigração era um caminho que eu já havia percorrido, no sentido de a maioria das pessoas, elas tinham que, sei lá, fazer algum curso superior, estudar alguma coisa. Então, tipo, você paga mais uma fortuna para você, né, completar esses estudos, para ir, talvez, daqui a X quantos anos você conseguir um trabalho que te pague, enfim, etc e tal. E como eu já tinha essa altura, uma graduação, uma pós-graduação, eu não vi o menor sentido de eu ir lá e fazer uma outra graduação para, quem sabe, no futuro obter um passaporte, ficar lá naquele lugar para todo sempre, como é a vida do imigrante. Só que eu não sabia disso, né? Eu achava que era apenas, tipo, eu não gostei desse lugar, talvez é o próximo país que eu queira ir, enfim. E assim eu fui continuando. Até que em 2019 eu fui pro Canadá e eu fui estudar Web Development. Gente, eu estudei umas coisas bem aleatórias nessa vida até eu achar astrologia. No período no Canadá aconteceram muitas coisas. Uma delas foi a pandemia. Junto com a pandemia, que astrologicamente bateu ali no meu meio do céu, caiu também muito pra mim essa questão do tipo, cara, esse negócio de web development também não vai me dar dinheiro, não é o que eu quero fazer, não entendi nada, não quero continuar com isso, e ao mesmo tempo aquela sensação de, e o que é que eu vou fazer? Então eu passei cerca de quase 10 anos da minha vida nessa coisa do vou fazer isso, tento fazer, não consigo, terminou, beleza, então vou começar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então eu tava nesse ciclo um pouco frenético. Quando a gente tem 20 anos é uma coisa, quando a gente passa dos 30, a coisa começa a ficar pesada, né? Depois ali do retorno de Saturno, eu senti muito mais. Nessa pandemia também senti muito mais, mas foi também quando eu comecei a estudar astrologia, assim como muita gente, né? Apenas com o propósito de me entender mais, de ler mais o meu próprio mapa, de me dar os corretos direcionamentos, enfim, etc e tal. Eventualmente, meu tempo no Canadá já estava se esgotando e já começava a me dar essa ansiedade, do tipo, o que eu vou fazer agora? E foi ali que eu conheci a Letícia Mello, pelo Instagram, e ela falava muito de Work Exchange. Ela, inclusive, tem um livro contando sobre a trajetória dela fazendo Work Exchange ao redor do mundo. O livro se chama Do For Love. Procura, busca, é bem legal. Eu me interessei, olha assim, cara, descobri que eu tenho meu sol na casa 11, né? Nessa altura já tinha feito meu mapa astral, com um astrólogo, assim, conversando e tal, e já tinha explorado um pouco essa minha questão, né? Quero viajar, mas também preciso de dinheiro, preciso trabalhar, quero ter uma carreira, né? Tem aí Saturno no meio do céu, enfim. E não estava conseguindo conciliar todos esses desejos, né? Netuno também no meio do céu, a pessoa de peixe já é confusa, então assim, estava tudo muito confuso, e como que eu consigo juntar tudo isso? Então eu fiz o meu primeiro Work Exchange
no Canadá. Eu estava morando na capital, em Ottawa, e eu fiz o Work Exchange em Quebec. Eu fiquei ali cerca de 2 meses, eu acho, num lugar super legal, com pessoas super queridas. Foi realmente, me abriu muita coisa ali. Eu pensei, cara, isso dá pra fazer, né? Achei legal, achei que ali fosse uma nova via de viagens que eu podia explorar. E aí eu retornei ao Brasil com essa ideia de continuar fazendo esse negócio de Work Exchange, né? No ano seguinte, que era o ano de 2022, o meu propósito era fazer esse. Como eu também queria, né, entrar nessa coisa de trabalho remoto, de trabalhar e viajar, eu procurei lugares que fossem assim, especialmente coworkings, onde eu tivesse essa experiência de conversar com essas pessoas que vivem dessa forma, né, no trabalho, que trabalha remoto, que trabalha e viaja, o que elas fazem, como elas conseguiram, etc, etc e tal. Então eu queria um pouco dessa experiência, dessa vivência, para eu ir ali abrindo o meu leque do que eu podia fazer. E ali bem de última hora ali eu fui aceita no Coconut, que é um espaço de cowork, eles chamam de workation, que eles têm toda uma questão de trabalho, né? Tem a parte do cowork, mas tem também uma parte ali meio vacation, né? Meio para você desfrutar, né? Também do ambiente que você tá e não apenas pensar só em trabalho, só em produtividade. Eles ficam, Brandenburg, eu acho, fica na Alemanha, fica no interior ali de Berlim, uns 40 minutos de trem de Berlim. E eles tinham toda essa vibe, né, tecnológica, né, de trabalho, mas tinha uma coisa também muito Casa 11, né? Não sei se eu já falei aqui que eu tenho sol na Casa 11, acho que eu já mencionei, já tô começando a ser repetitiva. Mas enfim, então eu consegui juntar aquilo, né, elementos do meu mapa naquela viagem. Foi bem no ano também que a gente teve a conjunção de Netuno e Júpiter em Peixes, que caía ali na minha casa 12. Então eu achei legal também que eles ficavam no interior, né? Tinha essa pegada, mas estamos na roça, tem rede, tem muito mato, tem muita trilha, tem muita coisa de natureza para você explorar ali no seu dia a dia. E ali tava tudo bem, tava tudo legal, porém eu, com meu passaporte brasileiro, só posso ficar 90 dias na Europa e chegou uma hora que eu tinha que sair. Porém, eu só queria retornar ao Brasil no final do ano. Então, ali eu comecei novamente a entrar o ciclo do mutável, né? Aquele tipo, tá acabando alguma coisa aqui, eu tenho que começar outra coisa aqui. Isso me dá uma certa ansiedade, né? De novo, nossa, agora que eu tô confortável aqui, que eu tô legal, eu tenho que sair, eu tenho que ir para um outro lugar. E ali ficou mais restrito porque eu tinha que sair de fato da União Europeia, né? Eu não tinha mais dias disponíveis para ficar lá, você só pode ficar até 3 meses. E ali, enquanto eu estava nessa busca, né, de para onde eu vou agora, afinal de contas, até se eu quisesse retornar para a Europa, eu tinha que passar mais 3 meses fora, né, porque 3 meses dentro, 3 meses fora, é assim que vai rolando a conta. Eu tive ajuda, né, eu tive auxílio de uma pessoa que trabalhava no coworking, e ela me falou, né, de outros coworks, inclusive de um festival que tinha no interior da Bulgária, que chamava Bansko Nomad Fest. Ela já ouviu falar no Bansko Nomad Fest? Eu, tipo, o que é Bansko? O que é Bulgária? Onde é que fica isso? Ela, não, tem um festival muito legal que reúne diversos, né, nômades digitais e eu acho que vai ser muito legal para você ir. Enfim, ela fez a ponte, né, entre eu e o dono do festival, que era um colega dela, e eu consegui, de fato, essa estadia na Bulgária. E ali na Bulgária foi realmente muito interessante, porque ali eu estava realmente imersa com os nômades, com essas pessoas que trabalham, que viajam, né, que estão aí cada dia, cada mês, né, numa cidade diferente. Então eu pude realmente conhecer muita gente, foi até inclusive bem exaustivo. Né, porque era muita gente mesmo, eu não lembro, era cerca de mais de 400 nômades, enfim. Foi uma experiência realmente muito enriquecedora e ali eu pude constatar algumas coisas. Primeiro que a grande maioria deles, europeus, americanos, canadenses, australianos, eu diria que a maioria, né, vinham de países que você tem uma facilidade muito maior para estar viajando, como em todo lugar nesse planeta Terra, né, sempre tem uns brasileiros ali perdidos, mas em sua maioria também eram brasileiros que já tinham passaporte europeu. Foi ali que eu fui conhecendo um pouco de comércio único. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Justin, meu atual namorado, que estava numa jornada muito similar da minha. E também estava testando aí essa vida um pouco mais nômade. E a gente, uma vez que a gente se conheceu, a gente não se desgrudou mais. Foi ali que a gente começou a nossa jornada de passar menos tempo, né? Como a gente estava no interior da Bulgária, né? Que é essa cidade Bansko, ela é bem pequenininha.
chegou uma hora que você não tinha mais o que ver de novo, já tinha enjoado da comida, enfim, já estava um pouco saturado, tipo, ai, vamos pro próximo país. E como nós dois tínhamos que continuar fora da Europa, eu mais ainda, né, que eu tinha passado literalmente 87 dias, né, contado ali no calendário dos 90 que eu podia passar, eu realmente ainda não podia entrar, né, nos países europeus. Então dali a gente foi para a Turquia. E ali a gente já não gostou muito do espaço que a gente já havia escolhido, né? Então foi um erro de Airbnb, vamos dizer assim. Houve um problema de adaptação, não no sentido cultural do país. Eu diria que me surpreendeu positivamente, inclusive. Mas sim da questão de trabalho. Então, por exemplo, uma coisa que aqui já focando mesmo no mandismo, né, quando a gente de fato trabalha e viaja, uma das principais escolhas é onde a gente vai ficar, qual que é a casa que a gente vai ficar. Porque se não tiver, né, um espaço de coworking bacana, se não tiver cafeterias interessantes que dê para você trabalhar lá, o foco principal é a casa que você tá. Então tem muitos espaços, tem muitas casas que tem um espacinho bem pequenininho ali para você colocar ali seu computadorzinho e você ficar aqui assim. Tem umas cadeiras super desconfortáveis, tem uma internet que não é rápida o suficiente ou que não é estável o suficiente. Às vezes não tem luz o suficiente para a gente fazer vídeo, né? Então essas pequenas coisas que a gente de fato precisa para trabalhar é mais difícil de encontrar em outros lugares. Então essa escolha, né, do local que você vai ficar é muito importante. Se tem coworking perto e você gosta do coworking, né? Também tem essa, né? Se você se adapta ali ao bairro que você ficou. Então essa é uma pesquisa que demanda tempo. Então a gente chegou na Turquia, ai, não gostamos daqui, não gostei dessa cafeteria, não gostei dessa cafeteria, não gostei daquele coworking, então foi muita coisa que não gostou, fora que você começa a comparar com o lugar anterior. Ai, mas lá em Bansko o coworking era muito bom, a casa que eu tava era muito boa, aí a gente chegou aqui, deu uma caída, então você já ficou com aquela sensação tipo, ai, aqui já não foi tão bom. E aí, em vez de você passar o seu tempo trabalhando naquilo que você tem que fazer, você já tem que estar pesquisando o próximo destino que você vai. Afinal de contas, você não vai decidir que você vai para Portugal hoje e comprar uma passagem para amanhã e ir. Porque, né, a gente tem que dar uma pesquisada, tem que dar um tempo ali por conta de preço. Então, um bom período que a gente ficou em Istambul, que foi ali, não deu nem 30 dias, na verdade, foram 28 dias, a gente passou procurando qual que é o próximo destino e qual que é a próxima casa que a gente vai ficar. E ali, a partir disso, eu já tinha que retornar ao Brasil, porque eu tinha outros compromissos. Então, da Turquia, a gente foi para Portugal, que ficava ali no meio do caminho, né, de Portugal para o Brasil. Então a gente passou ali 40 dias em Portugal. Em Portugal a gente conseguiu uma casa bacana, mas era um pouco longe do centro. Então, basicamente, cada lugar que você vai ter as coisas que você acha que são boas e vai ter as coisas que você acha que, ou que estão ruins, ou que poderiam melhorar. E essa adaptação, ela vai depender muito de você, né? De você, quem você é, ali na sua essência, né? Você tem planetas em signos mutáveis o suficiente para você estar tendo essa agilidade de adaptação em cada lugar. E também que nível de vida você tá, né? Em que fase de vida que você tá. Então, por exemplo, algo que eu percebi da Grazi de 10 anos atrás para a Grazi de hoje, com o mesmo mapa astral, né? Porque o mapa astral não muda, é justamente essa questão de onde eu tô na vida. Então, antes eu estava morando com os meus pais, né? Eu tinha aquela, eu quero ver como é que é morar sozinha, como é que é morar em outro país. Então, ali a gente aceita algumas situações e circunstâncias porque elas estão compatíveis com o nosso nível de conhecimento financeiro. A gente divide quarto, a gente divide casa, a gente faz outras coisas. Hoje que eu já tenho o meu canto aqui, que é confortável, tem tudo que eu preciso, tem todos os meus livros, já fica mais difícil a gente sair daqui para achar um outro lugar que fique ali compatível com a vida que a gente tem aqui. E uma coisa que foi cansando, pelo menos para mim, era o primeiro, essa questão de cheguei aqui e eu já tenho que pensar no próximo destino e já tenho que comprar passagem, já tenho que buscar ali no Airbnb onde é que eu vou ficar. Então você passa muito tempo buscando o próximo destino que você acaba não aproveitando aquele destino que você tá. Obviamente, isso vai ser diferente para cada um, no sentido de quais são as suas possibilidades, né? Qual que é o teu passaporte, onde você tá viajando, o que é que você gosta, quanto tempo você pode ficar. Aqui eu tô dando o meu exemplo, que era a gente na Europa, sem
podendo ficar ali apenas 3 meses, né? Os dois gostam muito do estilo de vida europeu. Então tinha essa questão de só tem 3 meses, então a gente tem que escolher muito bem aonde vai ficar. Tem a questão do custo, que também é muito mais alto. Tem o fazer e desfazer mala, que chegou um momento que eu já não aguentava mais, até porque quando eu saí do Brasil foi em março, então ainda estava frio, então eu tive que levar roupas de frio, e eu sabia que eu ia passar a maior parte do tempo no calor, então eu tive que levar roupa para as duas temperaturas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de muita coisa. O estilo de vida que eu vi das pessoas que realmente já estavam fazendo o nomadismo há muito tempo, era mochilinha, era uma malinha, você tava ali sempre, né, bem clean, sempre com as mesmas roupas, porque você não tem como estar carregando tanta coisa. E eu sou uma pessoa que eu quero ter opção, eu quero ter uns 10 esmalte, uns 15 batons, meus creminhos de cabelo, meus creminhos do corpo, e essas coisas pra mim começaram a pesar, porque eu tava lá, aquilo começou a me fazer falta, porque são coisas que fazem parte de mim. Então eu não era assim tão solta quanto eu achava que eu era, quanto as pessoas achavam que eu era também. Até fazendo essa análise pós, né, olhando o meu mapa astral, isso faz todo sentido, no sentido de que dos 5 planetas não sociais, dos 5 planetas pessoais, 4 meus são em signos fixos, ou seja, gosto de um movimento, né? Tenho ali uma casa nova em Sagitário, cheia de planetas, mas eu gosto também de ter as minhas coisas, eu gosto também do meu conforto, eu gosto das minhas roupinhas. Então isso foi algo que a gente conversou muito aqui, eu e o Justin, justamente porque nós dois tínhamos essa ideia, né? Como eu falei, a gente se conheceu fazendo esse teste do tipo, como que viajar e trabalhar ao mesmo tempo, e quero conhecer o mundo e etc e tal. E ali naquele bem bolado a gente foi vendo que a gente que precisava um pouco dessa estabilidade. Então, eu sei que esse vídeo ficou super longo aqui, aparentemente só eu contando a minha história, mas é porque dentro do assunto viagens tem muita coisa, no sentido de tem muito estilo, tem muita coisa que a gente pode tentar, que a gente pode fazer, e não é porque a gente gostou de um formato que a gente vai gostar de todos os outros formatos, né? E vai depender, como eu falei, também muito de como tá a tua vida manifestada na realidade. A gente pode olhar para um mapa e falar, nossa, você tem muito potencial de viajar, seja para encontrar o amor, encontrar a carreira dos sonhos, seja lá para morar fora mesmo, né, para ser aí o imigrante, né? Muitas dessas pessoas que eu conheci, que de fato moram fora, né, tem um sonho do imigrante, tem ali um sol na casa 9, então diversos exemplos. Então tem sim coisas que a gente olha ali no mapa e a gente já vê ali aquele potencial para aquele estilo mais predominante de viagem. E tem também coisas que a gente pode ir testando, né? Eu acho que a vida, no fim das contas, ela é uma coisa virginiana, ela é teste. Então você testa e você vê qual é que é. Uma coisa que a gente está ainda em fase de teste é justamente como que a gente está morando aqui em Florianópolis e como que a gente mantém essas viagens. Então, até o ano passado, a gente tinha a ideia de passar 3 meses do ano fora do Brasil. E aí, no ano passado, a gente foi para a República Tcheca, que era onde a gente ia ficar aí, acho que uns 2 meses que a gente passou lá. E aí, a gente teve exatamente uma experiência muito similar ao da Turquia, que foi, a gente chegou lá e não gostei muito. E a gente acabou ficando um pouco frustrado no sentido de, tipo, cara, chegamos aqui, não gostamos tanto e ainda temos 6 semanas para passar nesse lugar. Então foi uma coisa meio sonho e virou um pouco pesadelo. Então agora a gente vai, inclusive semana que vem a gente viaja novamente. Você quer acompanhar um pouco a nossa viagem, nosso estilo de viagem, me segue no Instagram, que lá eu mostro um pouco mais. E aí vai ser uma viagem mais curta em um único país. Nessa última viagem a gente acabou fazendo outros passeios também, que a gente acabou percebendo que ficou um pouco cansativo demais. Então, novamente, a gente testando também dentro daquilo que a gente gosta, que a gente vai descobrindo o que é que faz sentido. E definitivamente, né, olhando para o meu mapa astral, olhando para o dele, a gente vai vendo cada vez mais o que está sendo importante hoje e como que a gente pode incluir isso e fazendo esses testes. Agora a gente está, como eu falei, a gente está fazendo tempos menores, nada de ir para um lugar
totalmente desconhecido para passar 2 meses que a gente já percebeu que isso não tá rolando mais hoje em dia, como já aconteceu uma vez no passado. E você, agora me conta um pouco de você aqui nos comentários. Se você já se viu em alguma situação dessa, se você já foi para alguma viagem esperando uma coisa X e aí chegou lá, opa, não era isso que eu esperava. Como que você se sentiu? Como que você lidou com isso? Se teve alguma coisa que eu falei nesse vídeo que foi mais interessante, que você quer que eu aborde com mais profundidade, deixa aqui nos comentários também. E para mais, assista esse vídeo aqui.